Cafezinho de agora é um café aguado. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo, caso o piloto precise pousar na água, né? É uma coisa que a gente volta e meia vivencia isso nos cursos de segurança. Acabou de cair um abacate aqui, tem um abacateiro do lado esquerdo aí, esse som que vocês ouviram de fundo é o abacate caindo. Legal que nesse vídeo, né, tem outros sons aí participando. Então, gente, caiu na água, ou tem que pousar na água, e aí? Vamos fazer umas observações aí com base nas experiências da gente tá pousando na água. Vou falar um pouquinho disso agora nesse café aguado. Pouso na água, pessoal, tem seus perigos, né? O maior perigo para qualquer um de nós, se tiver que pousar na água e tiver usando uma Select com airbag. O airbag, ele tem um volume de ar embaixo da cadeira e nas costas muito grande, a ponto de, se a gente tiver que pousar na água, o equipamento emborca a gente com a cara dentro d'água e muito dificilmente nessa situação a gente vai ter, primeiro, tranquilidade e condições de desconectar do equipamento, porque uma vez com a cara dentro d'água a gente não consegue alterar aquela posição emborcado para baixo para ficar sentado com a cara fora d'água. A gente não consegue se estiver usando uma Select com airbag. Então, gente, por experiência nos cursos de pilotagem, onde a gente faz tudo sobre a água, né? Existem eventualmente situações onde o piloto, por estar voando sobre a água, às vezes sai baixo, dá manobra tal, e aí não alcança a terra, vai ter que pousar na água. A gente faz umas observações que são essas que eu estou partilhando com vocês aí agora. Primeiro, o airbag num curso de segurança, né, no caso comigo, eu estou falando nos meus cursos de segurança, o airbag está fora de cogitação, a gente não usa, é proibido o uso de airbag para fazer um curso de segurança sobre a água, estou falando num curso comigo, né, proibido. Se o piloto tá com equipamento de airbag, a gente faz algo para anular o efeito do airbag, ou a gente amarra o airbag, ou a gente exclui o airbag do equipamento quando é possível, né, então não se pode voar sobre a água com airbag por conta desse risco que é muito grande de afogamento, né? Existem situações onde a Select não tem airbag, mas principalmente as Selects mais antigas, né? Tem um sistema de mousse, de proteção embaixo da cadeira e nas costas muito espesso, onde tem muito ar ali. Esses equipamentos também são perigosos caso a gente precise pousar na água, né? Por conta da flutuação acontecer embaixo da cadeira e nas costas e o piloto ficar emborcado. Nos cursos de segurança a gente ainda usa colete salva-vidas, mas mesmo com os coletes salva-vidas, pessoal, eles não são suficientes para deixar o piloto numa posição estável na água com a cara para fora, caso o piloto esteja de airbag ou uma proteção muito grande nas costas. Então, nesse sentido, a gente prepara os equipamentos de voo para um piloto que está vindo fazer um curso de segurança sobre a água, né? Esse vídeo aqui, ele levanta um alerta para quem está voando com esse equipamento, ou airbag, ou um equipamento com um volume muito grande de proteção embaixo da cadeira ou nas costas, para quem está voando próximo à água. Próximo à água, gente, pode ser no litoral, né? Quem voa próximo ao mar, toda hora está pousando ali, na orla ali, né? Na praia, eventualmente. Para quem voa próximo à represa, para quem voa próximo a rios mais largos. Toda vez que a gente está numa atividade de voo, onde a área de pouso ali é relativamente próxima à água, onde eventualmente uma aproximação errada pode colocar o piloto para experimentar o pouso na água, é complicado se estiver usando airbag ou um equipamento com mousse muito grande. Até mesmo equipamentos normais, sem airbag, com algum mousse, alguma proteção, eles são chatos quando a gente cai na água sem colete, porque eles emborcam, põem a gente numa posição emborcada com a cara dentro d'água.
E mesmo que a pessoa seja um nadador habilidoso, não consegue ficar numa posição estável com a cabeça fora d'água. Então, gente, nesse sentido, se você é um piloto que voa constantemente aí, de vez em quando, ou constantemente aí próximo à água, é importante você ter consciência que o airbag é muito perigoso, caso o pouso tenha que ser na água, né? Por motivos que estão além do teu controle, o vento mudou, entrou um terral, e eventualmente ficou um terral mais forte, o piloto não tem mais como chegar na praia, vai ter que pousar no mar. Essa hora a receita é evita arrebentação, porque pousar na arrebentação é dramático, ali o parapente embolando nas ondas, né? Então aí onde o piloto vai pousar, para fora da arrebentação, mas no fundo mesmo, para se desvencilhar das ondas, já é um ponto que assim, eu nem vou levantar aqui, né? Aí cada um vai ter que ter esse discernimento, mas se tiver usando airbag, ou tem uma selete com mousse um pouco maior, nesse caso, gente, é interessante você, antes de chegar na água, desconectar o equipamento. Quando a gente fala em desconectar o equipamento, não é desconectar e pular lá de cima, né? Isso a gente até de vez em quando, infelizmente, ainda ouve por aí na internet e tal. A gente ouve umas dicas aí, né? Que assim, pular lá de cima, se o piloto pula de pouca altura, vamos dizer 5 metros, tal, alguma coisa assim, ok, ainda vai, mas às vezes o piloto erra a conta, pula de 20, 30 metros. Pular de 20, 30 metros e cair na água, gente, pode ser fatal, né? E a gente tem dificuldade, quando está sobre a água, de fazer uma leitura de altura. A gente acha que está baixo, mas está muito alto ainda. Difícil, né? Então, não é desconectar do equipamento para pular. Quando a gente está falando de vou pousar na água, promover a desconexão, continua sentado no equipamento, desconecta as perneiras, se o teu equipamento tem 3 pontos, desconecta as perneiras, deixa para desconectar a ventral na reta final. Então, você desconectou as perneiras, continua voando ali, nós estamos com a ventral conectada, a ventral ainda é uma segurança, né, para te manter no equipamento. Terminou a aproximação, reta final para o pouso, aí você, clac, desconecta a ventral, vai chegar para pousar exatamente como se fosse pousar na terra, ou seja, é contra o vento, né? Vai fazer o stall e vai pousar exatamente como se estivesse pousando em terra firme. Você já está desconectado do equipamento. Assim que chega na água, você não vai ter o equipamento emborcando com a cara dentro d'água, né? Importante essa hora, gente, é pouso contra vento. Infelizmente, a gente também ouve algumas receitas aí, né? Algumas dicas de pousar a favor do vento, para o parapente cair com as bocas na sua frente, para ficar cheio de ar e não afundar. Pessoal, se o piloto vem para o pouso na água, com vento de 20 km por hora de cauda, ou mesmo que 10 que seja, parapente voando, vai, 40 por hora mão alta, e a gente chega de cauda na água, é um capote. Inclusive é um capote no sentido de pousar e virar com a cara dentro d'água. Vai dar uma capotada com a cara dentro d'água. Engasgar, beber água e o afogamento está aí. Facilitado porque o piloto entrou com vento de cauda para pousar na água. Infelizmente isso a gente de vez em quando ainda está sujeito a ouvir aí, né, nas desinformações partilhadas, infelizmente, na internet, por bem intencionados, mas que por algum motivo não tem experiência com isso, então simplesmente estão achando que dessa forma é a forma correta de fazer, mas não vivem isso de uma forma prática com experiência, né? Então tem que pousar na água contra o vento, vai pousar como se estivesse pousando no chão, e se tem um equipamento com mais proteção, isso pode ser feito por qualquer piloto, gente, com airbag, sem airbag, com mais mousse, com menos mousse. Vai pousar na água, desconecta as perneiras, retinha final ali, desconecta a ventral, chega na água, flare e pousa. Flare é o stall, né? Estola e pousa. Contra o vento. É isso aí, pessoal. Cafezinho meio chato, né? Café aguado aí. Mas é um tema quando a gente fala em segurança, quando a gente fala em tomar alguns cuidados para riscos de voo. Voar sobre a água ou ter uma manobra de pouso próximo à água
com risco de eventualmente a gente errar e por algum motivo ter que pousar na água, estamos conversados aí, um assunto delicado às vezes, né? Quando a gente imagina que não tem problema voar de airbag perto da água, ou então eventualmente pousar na água, eu sei nadar bem, não tem problema. Não, essa hora não importa nadar bem, pessoal, essa hora é entender que o equipamento vai colocar a gente numa situação bastante complicada se a gente continua conectado com ele dentro d'água, tá? Uma situação bem complicadinha mesmo. Isso aí, gente. Só para arrematar, né? Se eventualmente no caso de um curso de segurança o piloto joga o paraquedas de emergência e vai cair na água, nesse caso não existe desconectar do equipamento. Não, esse caso não existe. Ele nem pode desconectar do equipamento, porque só o que mantém o piloto preso à selete, nesse caso do reserva, são as perneiras. Então nesse caso o piloto chega todo conectado e cai na água todo conectado. Mas no caso de um curso de segurança, a gente tem como fazer uma preparação do equipamento, uma preparação prévia antes do piloto fazer o voo. Caso o piloto caia na água, o equipamento foi previamente preparado para chegar na água, além do colete que está sendo usado, para o piloto cair na água e ficar numa posição estável, né? Então, são contextos diferentes. Pousar na água ou, eventualmente, lançou o reserva e vai ter que cair na água. São coisas diferentes, são contextos diferentes. Aqui, basicamente, nós estamos falando de emergência de alguém que precisou pousar na água. Seja no mar, seja numa represa, seja num rio, né? Tem áreas de pouso aí que às vezes estão próximas a um rio grande, um rio mais largo, com profundidade. É complicado igualmente, gente. Até a questão do rio arrastar também, o equipamento. São riscos de voo que, né, a gente precisa pelo menos deixar avisado aí, deixar alguma consciência nesse sentido, através desses cafés que a gente está partilhando aqui. Tá falado, gente.